E aí pessoal, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo aqui em resposta ou até desabafo ao caso desse menino de 10 anos que foi alvejado e morto. É incrível ver as pessoas sempre criticando o trabalho da polícia militar. Eu não vou defender toda os policiais militares, porque é muita gente e o ser humano ele comete falhas. Então, se eu generalizar aqui, vai ter momentos onde realmente o caso vai ser aquele, realmente o policial errou, aí vão falar que eu estou defendendo errado. Então não é em toda a sua totalidade, tá certo? Mas assim, primeiro, eu nunca vi ninguém falar que foi atacado saindo de uma igreja da congregação, ou assembleia, ou qualquer denominação. E existem lugares onde tem evangélicos que têm um perfil mais rico e alguns que têm um perfil mais desligado de bens materiais, né? Para resumir assim, culpar a polícia militar pelas mortes que acontecem em ocorrência é a mesma coisa que a sociedade criticar o gari porque a rua tá sempre suja, né? O policial ele tá ali para cumprir as leis, né? Ele é um cumpridor das leis, ele é um agente da lei. Se eu tiver errado, depois me corrijam aí nos comentários, tá? Mas ele é de uma certa forma operacional, né? Você ligar, por exemplo, a polícia militar porque você discutiu com a sua esposa, com o seu marido, é uma coisa pessoal. Só que aí a pessoa liga, ela também não faz mais o boletim de ocorrência, ela também não separa. Daqui um tempo, depois de toda aquela novela, eles voltam novamente. Então, até que ponto, né, vocês querem uma polícia que seja legalista, que preserve a vida, seja de quem for, né, seja de qual infração o cidadão esteja cometendo, né, ou apenas ou de uma forma mais efetiva? Essas opiniões começam a se dividir, né? Todo mundo gostaria que numa ocorrência, por exemplo, um indivíduo fosse levado a salvo. Por quê? Porque tem a questão humana, tem a questão que ela é parente de alguém, alguém ama aquela pessoa, alguém espera pela sua recuperação. A pergunta que eu me faço é se eu tenho tempo, coragem, disposição para arriscar a vida de quantas pessoas, se eu estivesse no lugar do policial, por exemplo, de acreditar o seguinte: quantas vidas eu vou sacrificar até que aquela pessoa se regenere, né? Um adolescente, um garotinho pegou a arma na mão, quanto tempo eu vou esperar? Quantas mortes ele vai ter que cometer e eu vou ter que ficar assistindo isso durante o meu plantão, durante o meu trabalho, que é proteger as outras pessoas que não estão fazendo aquilo daquela maneira, naquela situação, naquele contexto, até ele mudar. Então você quer apostar a vida do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, da sua namorada? Você quer apostar nisso? Porque ele vai mudar? Não. Quem matou aquele garotinho de 10 anos não foi o policial militar. Quem matou aquele garotinho de 10 anos, que aliás o policial não seria burro o suficiente, se ele tivesse matado na maldade, na plena maldade, na intenção de matar porque ele gosta de matar, sem escrúpulos, sem apenas subjetivamente pelo prazer de ver alguém morrer, ele não ia deixar outro moleque vivo. Já matou um, matou outro também. Seria a lógica da situação de uma pessoa como estão julgando o policial militar. Mas esperar, voltando, você dizer que a culpa foi da polícia militar, não foi da polícia militar. A partir do momento que um filho não respeita os pais, começa a ter desvio de conduta na escola, conselho tutelar é acionado, porque se a escola não acionar o conselho tutelar, a diretora ela tem que assinar um ofício e tem que se explicar o porquê que para chegar naquela situação, por que o menino não foi mandado para o conselho tutelar. Então, passou pela escola, passou pelo conselho tutelar, passou pela Fundação Casa, você não tem mais o que dizer sobre isso. Eu acho legal se as pessoas que defendem, né, esse tipo de conduta, até um estilo de vida, vamos dizer assim, é um estilo de vida, pô. Você escolher tá
tá de um lado do campo de batalha e do outro campo de batalha, é uma escolha de um estilo de vida, né? O seu psicológico, ele exclui logo no começo. Digamos que eu tenho uma história de 3 anos com uma garota, eu tenho uma visão aqui do futuro. Se ela não é o perfil que eu gosto, eu não vou nem querer ter a visão, eu já cancelo logo no primeiro arrepio, porque você não gosta daquele perfil. Então é um outro estilo de vida, né? Quem não gosta de funk, por exemplo, não imagina as coisas ruins e boas que vai encontrar lá dentro, porque para ele não interessa. Então muita coisa boa e muita coisa ruim deixam de ser vividas, tá certo? Então você culpar o policial militar por uma morte em ocorrência, vocês têm que entender que o policial é a última barreira de contenção, né? Você tem todos os processos. Eu até diria, por exemplo, que o juiz, de certa forma, ele seria a primeira, a segunda, a terceira barreira, enfim, quantos números for, mas que ele vem antes da polícia militar, porque você tem todas as opções de acionar a justiça para resolver os seus problemas. Mas ao invés disso, infelizmente se esbarra com a polícia militar. E a polícia militar, ela não é para fazer massagem. Numa ocorrência onde você tá num carro roubado, você tá com uma arma na mão e você tá disparando, cara. Certo? E mesmo que, me desculpem, eu vou me sentir revoltado com essa minha mesma opinião, mas eu vou dizer o que eu vejo. Tá certo? Se infelizmente você tá dentro de um carro roubado, você tá dando fuga na polícia e você tomar um tiro e morrer, meu querido, eu ficaria muito revoltado, eu ficaria muito triste. Eu ia querer justiça, sim, porque não poderia ter sido feito daquela maneira, mas verdade seja dita, não deveria estar lá. Só que alguns casos são absurdos. Você vê pessoas, garotos maravilhosos que acabam maravilhosos, sim, né? Você vê que o moleque só fez uma besteira na vida, que foi entrar dentro daquele carro com um colega, e é justamente ele que morre, porque aquele não é o mundo dele. E aí é uma fatalidade, é um fato trágico, né? Você já pensou se ao invés desse menino que foi alvejado e morto, fosse o menino que estava dando depoimento que tivesse falecido? Isso seria uma fatalidade muito pior. Aquele moleque que morreu, infelizmente, se forem feitas análises psicológicas de contexto social como vocês querem para dizer que a polícia é fascista, vocês vão ver que, 2 mais 2 é 4. Se você misturar uma certa ordem de ingredientes, vai sair uma receita e não vai sair outra. Se você fazer bolo de cenoura, não vai sair bolo de mandioca, né? A conta, a gente tem tubos de ensaio. Acho que todo mundo aqui, eu tenho 28 anos, acho que todo mundo que tem a minha idade, de certa forma, né, ele vai ter visto, ele passou pela escola toda, ele teve 40 alunos, né, quem estudou na rede pública que nem eu, vai ter 40, às vezes 45 alunos numa sala de aula onde é impossível você aprender alguma lição ali, mas você vai ter 45 pessoas convivendo durante no mínimo um ano, que dá para você ter uma certa convivência com a pessoa. E fora as outras molecadas da escola. E quando você sai da escola, você constantemente, alguém me ajuda aí? Você vai ver padrões de histórias. Aquele lá desde cedo era daquele jeito e olha o que se tornou. Aquela lá estudava tanto que hoje eu vou até citar nomes aqui. Eu lembro de uma menina chamada Vanessa e o Cássio Clayton, que eram da sala que eu estudei, eram os 3 mais inteligentes que tinham. Hoje o meu caminho nem cruza com o caminho desses 3 cidadãos, porque realmente eles foram para um outro nível social, mas eles já eram assim desde criança. 1/3 da escola, da sala de aula com a qual eu tive convivência, morreu. Mais 1/3 foi preso. Posso errar um pouquinho para mais, um pouco para menos, mas 1/3 tá morto, brother. O outro terço tá preso.
Esse outro, um terço que sobrou, aí foi aquela galera por isso que eu posso estar errando um pouco na conta. Mas aí vem aquela galera que engravidou cedo, veio aquela galera que só usou droga, mas conseguiu sair, veio aquela galera que tava na bagunça, mas que teve um bom suporte familiar e conseguiu voltar, teve a oportunidade de trabalhar na empresinha, numa empresinha que o pai montou, e aí a vida realmente deu uma mudada. Eu não tenho casa, né? Eu fui morar sozinho aos 16 anos, mesmo com a ajuda do meu pai, mas eu não tenho casa, entendeu? Então eu comecei minha vida, vamos dizer assim, a aprender com 16 anos na rua, né? E não teve a mamata de morar num barraco. Olha só o que eu vou dizer, hein? Analisa bem o sentido, o contexto. Eu não tive a mamata de morar num barraco e não pagar aluguel e fazer um gato, tá certo? E economizar 400 pau de aluguel, que dava para comprar na época, enquanto eu andava a pé, os moleques estavam com uma moto. 125, 150. Quando os moleques começaram, os moleques que trabalhavam comigo com 16 anos, que morava com os pais. Quando eles começaram a comprar uma 250, eu tava comprando uma bicicleta pela primeira vez, mano. Com meu dinheiro, uma bicicleta. E os caras já estavam vindo para 250. Né? Então, esse outro terço que não morreu são pessoas como eu, talvez igual a você que está assistindo, que tem seu empreguinho, honestamente, né? Alguns estudaram uns cursos a mais, outros não. Eu falo o português, minha língua nativa. Eu falo que a gente fala nativa, né? Sempre numa entrevista a gente fala nativa, no caso é português. Eu falo inglês, eu estudo espanhol, estudo francês, autonomamente, porque eu não tenho grana por enquanto para pagar um curso aí para fazer. E tô me virando bem, certo? Já consigo me virar. Vou encontrando alguns chineses, vou aprendendo algumas coisas, pelo menos palavras básicas de educação. Mas e o que aconteceu com o restante da galera? Voltando para o assunto. Então você vê diversos padrões, você vê diversas situações onde você simplesmente coloca a prova, né? É gostoso quando você vê alguém se regenerar. É gostoso eu voltar na quebrada onde eu fui criado e ter o prazer de dar um abraço nos moleques que eram muito bagunceiros na sala de aula, né? Fizeram coisas erradas, certo? Coisas que eu não gostaria particularmente de fazer, mas eu confesso que a minha primeira reação quando eu trombei os caras foi dar um abraço neles, cara. Porque é aquele negócio, é fácil você julgar e falar assim, aquele cara tem que morrer, aquele bandido tem que morrer. Mas quando você conheceu a pessoa, você entende que ela não fez mal pra você. Aí as opiniões começam a se dividir. Mas, então é fácil, às vezes, muita gente defender, porque por ela às vezes estar dentro da favela, ou às vezes o mal não afeta ela. Mas as pessoas que são assustadas e afetadas, que sofrem apavoros psicológicos, que não querem mais sair de casa, para essas pessoas, você sente o peso da atitude delas. Aí você fala assim, qual é a diferença entre o bandido e o policial militar? Os dois são muito parecidos. Os dois são incisivos, são inteligentes, são operacionais, são brutos, né, e tal, quando eles se encontram, né? São brutos, são agressivos e tal, mas a diferença é que um só age depois da atitude do outro. Um sai de casa para praticar crimes e roubar coisas que as pessoas levaram anos para construir, e o outro vai lá para combater esse tipo de gente. Então o cara tem que ser bruto, você tem que ter um lado bruto seu, mas a escolha de qual lado da história você vai participar, aí é de cada um. Entendeu? Por que a pessoa ela escolhe estar de um lado da história e ela não quer voltar? Ela quer ficar daquele lado. E ela exclui tudo, qualquer caminho que for levar para aquele lado. Dificilmente ela vai entender e vai se regenerar. E aí você começa a ter conflitos. Então enquanto a gente estiver dividido e não tiver uma opinião, roubou, tá errado. Não importa se é uma bala, se é um carro, morreu, tá dentro de um carro roubado, não tem o que explicar. Porque o dia que o cara tiver que roubar um carro para colocar alguém dentro, para matar, para dizer que mereceu, aí vai ter muito mais trabalho. Mas enquanto as opiniões continuarem divididas assim, nós não vamos para lugar nenhum. Até o dia que um parente seu levar bala.
Valeu!